Mas é isso. Na verdade, todo estilo tem seu estereótipo, né? Tu já pensa num reggae, tu já tem o esqueleto ali do regueiro. O cara da rave. É porque Já tem o estereótipo, né? O cara de sunga branca e óculos escuros. Bombado. Entendeu? é porque é Tem uma isso. questão cultural também, né? Quando a gente fala de estereótipo, eu não sei como é que vem na cabeça da galera, mas, por exemplo, na minha eu tenho trabalhado muito isso. Estereótipo, uma coisa ruim. Não, não Sim. necessariamente. É o Rotula, né? estereótipo, por exemplo, que pode ser vinculado à cultura da pessoa. Sim. Então, o lado cultural dele. Na verdade, eu acho que é uma coisa mais de praticidade da gente. Roqueiro, aí tu já cria a imagem do Associar, roqueiro pronto, aqui dali. é. O roqueiro é isso. Acabou. Verdade. Saca? Tu não precisa pensar É muito isso. naquilo. O roqueiro é aqui dali. Eu acho que é mais uma questão de praticidade, talvez até uma coisa do cérebro mesmo. Eu não sei. É. Não sei, tô longe disso, não me julguem. Mas eu vejo assim, pô, é muito mais fácil tu chegar e criar o estereótipo. Ah, beleza. Uhum. Ah, tu vai falar de tal pessoa, ele é do estilo, ela gosta disso. Ah, tá aqui, o estereótipo dela é esse. Felipe quer falar, Felipe. Diga. Fala aí, Felipe. Tá. Se emocionou. Ficou nervoso? Não, é porque, tipo assim, os meninos falam muito desse negócio de saber, de viver de música, mas eu não vivo de música em nenhum desses aspectos. Também não. A minha questão, é científica. Eu estudo música, né? Então eu sou muito mais na questão de fazer pesquisa da música. E todas as minhas pesquisas que eu já fiz com música, inclusive agora eu entrei em outra, estou em outra parada, que também envolve muito mais a psicologia. E uma das coisas que a gente fala, que a gente estuda, pelo menos que eu estudei, um desses aspectos, era justamente disso. O adolescente, não necessariamente rotulando ao adolescente, também não criando esse estereótipo, né? Ele se comunica muito facilmente quando ele consegue se identificar. E a maneira mais fácil de se identificar hoje em dia é a maneira visual. A gente se identifica visualmente muito mais fácil do que outra pessoa. Se você olha para uma pessoa, você vê ela vestida toda de preto, você já imagina que ela é roqueira. E aí tu pensa logo, tipo... Ele se abaixou naquela câmera, você não tá nessa. Tá na geral, ele apareceu as duas vezes. Quando ele foi, ele abaixou nessa aqui e apareceu na geral. E aí, tipo assim, existem dados para isso. Isso é muito interessante, porque realmente é o que conecta, é o que consegue conversar muito bem entre todos esses aspectos que a gente fala, tanto de gênero cultural, de música, de preferência musical, que hoje em dia é uma questão muito debatida também dentro da academia, mas o visual, ele é de extrema importância para tornar o adolescente um ser mais comunicativo também, sabe? E eu acho isso sensacional, eu acho muito lindo, tipo, esse negócio de a gente imaginar, de a gente brincar de dizer que mas é muito claro, é muito estereotipado, mas hoje em dia também é assim, só que hoje em dia não é mais no rock, a gente pôde ter a oportunidade de entrevistar a Elida, que é da Tripod, e ela tem toda uma pegada, tem uma marca, tem uma pegada de... Elida não. Ellen, porque o Instagram dela e eu falo... Tá chamando pelo arroba dela. O arroba das pessoas, é tipo o Nando Melo Market, que eu só falo o arroba dele. E aí, a gente pensa que, tipo assim, mas é uma coisa muito jovem, mas não é jovem. É uma coisa que é um gênero musical que ascendeu de uma forma absurda, porque hoje em dia a gente só trata de números estratosféricos, que tá aí o fenômeno do último EP da Juliette que saiu hoje em dia, né? Em questão musical tem uma pegada, mas em uma questão de alcance tem outra pegada. Sim. E aí não é só uma questão de moda, é muito mais uma questão de identificação com aquele gênero, com aquela cultura. E eu acho isso fenomenal, tanto é que, graças a Deus, dediquei minha vida para estudar esse tipo de coisa. Mas eu só queria compartilhar um pouco. Quando eu era adolescente, já tem um certo tempo, saudades, a gente tinha muito isso. A gente tinha as referências de identidade visual, assim, como é que eu vou me vestir? Tipo, até hoje, dentro do rock, a gente tem umas brincadeiras que a gente continua levando, mas que tem gente que levou isso a sério, por exemplo, death metal não pode tocar de bermuda. Tu viu um cara de bermuda? Esse cara é do new metal. Isso dentro do rock, saca? Eu não tô falando de uma pessoa que não conhece e vai olhar um roqueiro, não. Dentro do rock, se tu olhasse um cara de preto, de bermudão, esse cara é new metal. Então, assim... Tinha uma segmentação, né? Dentro do tem gênero. Várias até hoje. Tu olhava um cara de calça colada, isso é hard rock. Saca? E vai assim, então... o cara todo de maquiagem, isso é glam metal. É glam metal, entendeu? É isso. Então tem realmente isso. Não, hoje em dia, como eu te falou, o lance da adolescência, acho que a gente precisa dessa identificação para ter uma referência, para criar a sua própria identidade, e aí depois o cara vai se desprendendo porque ele descobre quem ele é mesmo, né? Tipo, eu sou muito à vontade de vestir qualquer coisa, apesar de ter uma banda de death metal. Na hora do show, claro, vou estar lá de preto. Tá?
batendo cabeça. Mas assim, no dia a dia tu vai perdendo isso, saca? Tem uma galera que continua, claro. Cada um leva. Até porque pra mim. A parada rock é se sentir à vontade. até porque assim, porque rock pra mim não é só um estilo de música. Quem vive o rock sabe que é um estilo de vida, né? Tem muita de filosofia, tem muito da questão social dentro do rock, dentro das letras, faz parte do rock isso. Tu te identificar como cidadão, como ser humano, dentro do que tu ouve. Eu acho muito interessante, isso é muito forte. Que às vezes eu sinto falta em outros estilos, assim. Tu vai ver no reggae, tem muito isso, né? Que Tem essa retrata identificação mais de isso. todo A galera fala de religião, da realidade, do dia a dia, dos Rastafari e tudo mais, do sofrimento que eles passam por lá. Então, pra eles, o reggae é muito forte nisso também. Então, enfim, claro que todo mundo vai ter alguma coisa em outros estilos. Mas o rock, pra muita gente, é estilo de vida, não é só estilo musical.